Oi, voltei. Tem uns 15 dias sem conseguir publicar nada por aqui e também não fiz novas pesquisas até agora, porque eu entrei numa crise existencial em relação à atividade de pesquisa, porque esse ano eu entreguei dois projetos e então eu achei uma quantidade muito grande de conteúdo para ser lido, para ser digerido e sintetizado. Então eu tô num ritmo mais humano nesse trabalho com o YouTube, né? Afinal de contas, eu valorizo muito conhecimento e eu acho super interessante esse movimento de pensar, de mudar o mundo com as ideias, apesar de que eu também concordo que ações são necessárias, né? Então, é por isso que hoje o artigo que eu vou apresentar, eu já tinha comentado no vídeo passado, mas vou reforçar agora, que é do Prado, então, O Soco da Mão Invisível, a violência discursiva e o reacionarismo contra a dignidade da pessoa humana promovida por cristãos anarcocapitalistas. Ufa, que título longo. Mas, de qualquer forma, eu já vou resumir para vocês que é um artigo crítico, ele tem as suas próprias metodologias de análise discursiva, não estão relacionadas a nenhuma abordagem da psicologia, mas a teoria crítica. E aí, pensando nisso, eu vou pular alguns pormenores, então vou supor que já existe uma certa base que seja de pesquisa. Então, o artigo vai estar na descrição, então vai lá e pesquisa se quiser conhecer melhor a metodologia utilizada, os resultados da análise, são muito interessantes. Mas, de qualquer forma, o meu tempo aqui é muito curto, então hoje eu me comprometi a fazer um vídeo de até 10 minutos, e é o que eu vou fazer, apesar de ser um tema muito amplo e pode ser aplicado a muitos contextos. Né? Afinal de contas, a comunicação hoje é um pilar central da sociedade, então a gente toma decisões a partir da comunicação, a gente mobiliza ações sociais a partir da comunicação, e olha que interessante, eu inclusive tenho um jogo, né, rodando no fundo e normalmente qualquer tipo de jogo ele depende de uma comunicação. Então, sim, a nossa sociedade ela é dependente em alguma medida desses recursos, ainda que ele seja também nesses contextos que acontecem um dos grandes conflitos hoje. Então, a gente não toma decisões porque as informações são divergentes, então elas são contraditórias ou são conflituosas. E aí isso leva a uma valorização do intelecto, e aí surgem a serviço, né? Então a gente, em vez de fazer uma luta armada, a gente faz uma revista. Que é muito mais pacífico, que é muito menos honoroso, né? Afinal de contas, as guerras são muito caras. Que também é um ambiente onde, em tese, a gente pode praticar a democracia, mas que nem sempre acontece, né? Então vamos concordar que pode ser que existam muitas revistas de qualidade, por exemplo, a Papete, eu assino, eu acho incrível porque eles tentam de alguma maneira serem abrangentes, democráticos e se comprometerem com a verdade. Isso é muito importante, né? Eu acho que é um dos princípios. Provavelmente está no código de ética dessa galera. E qual é o grande problema, né? Afinal de contas, a gente se percebe que é muito comum existirem. A gente não, na verdade, o artigo, né? O autor do artigo percebeu. Eu, particularmente, nunca tinha parado para olhar isso, mas ele olhou e percebeu que o, a prática né, das instituições elas giram em torno de interesses muito específicos. Isso significa que todos eles dependem de um conjunto cultural e temporal e, em alguma medida, ideológica. Então, às vezes, as revistas elas não necessariamente estão comprometidas com a igualdade e liberdades fundamentais né, de um movimento fundamentalmente anarquista, mas sim com uma interpretação distorcida dos direitos humanos, né, que é o ponto central do artigo, é a crítica à noção de que os direitos humanos se resumem ao direito da propriedade privada, que é o caso que essas revistas, elas, no caso das revistas que eles, né, que esse artigo se debruçou, sei lá, e analisou discursivamente. São duas revistas, né, não vou nem citar o nome delas aqui, porque
acho que não vem ao caso, mas o nome do autor eu vou citar. Eu vou pegar aqui. Isso é o Prado, né? Enfim, no topo da mão invisível. E aí a gente pensa, por exemplo, o que significa ser uma, uma revista enviesada com uma ideologia que valoriza a desigualdade social e promove a segregação social. Essa é uma revista que, ao invés de fazer uma crítica à desigualdade salarial no mercado de trabalho, concorda que a desigualdade salarial é vantajoso, porque em alguma medida vai aumentar a competitividade entre as pessoas e valorizar os ganhos, né, da empresa. Isso que é basicamente o trabalho foi o trabalho dessa revista, né, através da pena de muitos autores. Então, é muito, acho disso, o que eu acho mais interessante é o fato de que o tema, esse modelo, esse grupo, essa classe, enfim, eu não sei exatamente a melhor maneira de chamar isso, que é essa sociedade, né? Afinal de contas, são muitas pessoas que de alguma maneira concordam e fazem isso acontecer, e de fato isso acontece. Afinal de contas, a gente vê no nosso dia a dia informações relacionadas a direitos serem manipulados, ou então quando grupos políticos eles se organizam para desmontar políticas públicas, ou então de alguma maneira minimizar a dor de determinados grupos. Eu juro, eu tenho milhares de exemplos, milhares não, milhares é muito, mas assim, talvez uns 3 ou 4 que vem na minha cabeça, para assim, sintetizar isso. Então, por exemplo, quando o Estado ele pratica chacinas ou, sei lá, realiza assassinatos em massa, com a justificativa de que ele está atuando para fazer o equilíbrio ou então a manutenção do mercado, isso é puramente uma falácia, né? Na verdade, quem está praticando essa chacina são os interesses econômicos, financeiros, políticos que financiam todo esse dispositivo, que eu particularmente acho desprezível, que é o Estado, né? Afinal de contas, eles são tipo eles adoram promover a igualdade, enfim, a gente já sabe, né, que eu tô aqui há um tempinho criticando a inutilidade deles em aplicar a democracia. Então, não é à toa que eu tô um pouquinho me exaltei aqui, porque é realmente desprezível que pessoas que são financiadas por dinheiro público, que deveriam atuar em função do público, né, não atuam. É porque, no final das contas, eles vão defender o público que mais paga. E quem mais paga é justamente quem está ali escravizando, ou oprimindo, ou segregando. É justamente para ganhar mais, né? A gente sabe que é impossível enriquecer sem fazer a exploração da mão, né, de obra. Então, daí vem o conceito de mais-valia, enfim. Eu achei que fosse um consenso, mas parece que não é. E é por isso que esses incêndios existem. É surreal que eles conseguem mobilizar mão de obra e pessoas e recursos para defender uma ideologia que é hegemônica em alguma medida, né? Então assim, existem cidades que são feitas para milionários e milionários e na mesma medida existem cidades que são feitas para pobres e miseráveis e a gente naturaliza o fato de que o sistema instrumentalizou o Estado para defender a própria exploração. E aí eu vou tentar sintetizar isso em um caso mais brasileiro, né? E aí eu vou imaginar que o Estado ele seja menos um instrumento do anarcocapitalismo e mais um instrumento de emancipação. No caso da COP30, então é um evento recente, a gente observou que não entraram no consenso em relação à exploração dos combustíveis fósseis e o Brasil está aí querendo entrar na linha de frente dessa exploração. Isso para mim é totalmente contra qualquer atitude emancipatória ou então de soberania nacional, afinal de contas você está sendo dependente novamente da venda de recursos e aí a gente volta para aquele sistema de plantio, né, onde a cadeia produtiva é mais violenta do que, na verdade, é tão violenta quanto os danos causados da edificação. E isso é tudo bem, né, porque afinal de contas é o Estado que está fazendo. Eu acho isso, tipo, detestável. Inclusive, um dos meus antigos vídeos é sobre a crise da CLT, né, afinal de contas é um instrumento de exploração
que é de alguma maneira tão persuasivo que consegue fazer as pessoas que não dominam essa retórica a concordarem que aquilo ali é pro bem delas. Eu acho que, na verdade, uma verdadeira CLT, uma consolidação de leis trabalhistas verdadeiramente ideia libertária. A gente não vai conseguir ser libertário através da CLT. Mas a gente vai conseguir ser um pouco mais independente, né, dessas normas rígidas. Por exemplo, deveria incluir um home office. Só que a decisão do home office não cabe ao funcionário, não cabe ao grupo que trabalha, cabe a quem detém os meios de produção. Então, no caso do dinheiro, não é só ter dinheiro. Nas grandes cidades é o dinheiro. Na agricultura, no contexto rural são as máquinas, na indústria também são as máquinas, mas nas cidades a elite financeira é mais forte, né? Então pra mim eu sempre tomo de referência a cidade. Afinal de contas é o ambiente onde eu estou fazendo essa medicina. Acabou meu tempo, mas eu espero ter trazido um pouquinho do artigo, também articulado ele à realidade, afinal de contas é a proposta desse canal, né? Não é ficar sobre conceitos enrijecidos e esperando que, em alguma medida, as grandes instituições se mobilizem, mas justamente perceber que a força da luta política não reside na subserviência, mas justamente na crítica, sempre de alguma maneira elevando a discussão e não sendo mais uma vez, né, absorvido por esse cenário político brasileiro que é bastante deprimente, tanto da esquerda quanto da direita. Eu acho que se um dia rolasse uma revolução à moda francesa, eu tenho certeza que muitos políticos deveriam estar tanto na guilhotina quanto os bilionários. E eu acho que isso é o mais fascinante na nossa nova geração, porque as revoluções elas não vão ser iguais, elas não são iguais, e é por isso que a gente também precisa adaptar os instrumentos de luta. Enfim, isso é basicamente a síntese e a proposta desse artigo, né, sobre esse tempo, porque o governo não, né? Na verdade o Estado e o capitalismo eles vão sempre se atualizar para manterem essa suposta soberania, seja, enfim, manipulando as massas ou, sei lá, comprando movimentos políticos e dominando, né, os recursos valiosos de nações. Afinal de contas é esse o grande objetivo final do capitalismo, é dominar as nações, usufruir dos recursos e perpetuar a violência, o ódio e a injustiça. Vou finalizar por aqui. Eu acho que essas duas partidinhas que apareceram aí pra vocês foram muito divertidas. Eu tinha sido muito dislike em escolher essas partidas, mas essas duas eu acho que foram boas e por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo. A gente vê, ou não, né? Pode ser que até lá o fantasma da ditadura tenha cortado minha cabeça. E, sim, eu tô falando da polícia militar, tô falando da polícia, qualquer tipo de polícia aí, essa merda aí da CIA, enfim, é tudo os vermes do Estado que gostam de ficar, enfim, sendo a cadela, né, da burguesia. Eu queria dizer isso e é isso, galera. Eu não tenho desenvolvido tanta pesquisa justamente para reduzir um pouco esse produtivo e não reproduzir esse modelo de ciência, né, de conhecimento, de saber. Mas eu fiz um vídeo mais curto, então me agradeço. Eu vou mostrar do que eu sou capaz. É isso aí. No próximo vídeo vocês vão ver a minha novo logo aí no meu joguinho. Na verdade, o meu jogo tá com umas 800 horas de jogo. Esconda melhor as suas fraquezas.